Alô, alô! Bom, hoje domingo, a notícia é que os Bolsonaro estão articulando a possibilidade de trocar o PSL pela UDN. Primeiro esclarecimento, quando você ouve o DN é uma sigla histórica na política brasileira, mas essa UDN para a qual vão os Bolsonaro, ou podem ir, tem nada a ver com aquela UDN. A UDN foi um partido criado por um grupo de liberais mineiros que assinaram o famoso Manifesto dos Mineiros contra a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Esses liberais tiveram um grande incentivo com uma entrevista que José Américo de Almeida, herói da Revolução de 30 da Paraíba, deu ao repórter Carlos Lacerda, do jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, que dizem, os historiadores, foi o que ajudou a derrubar, aos militares derrubarem o Estado Novo de Getúlio em 1945. A UDN, formada por essa união de liberais mineiros com Zé Américo e o Lacerda lá no Rio, a UDN, contudo, nunca teve assim um grande apoio popular. É por isso até estranhei a palavra do meu querido amigo e grande historiador Daniel Arão Reis a respeito desse assunto. A UDN, na verdade, era conhecida por perder eleições. Em 45, Getúlio foi derrubado, mas um general ligado a ele, o Marechal Eurico Dutra, ganhou do brigadeiro Eduardo Gomes, revolucionário de 30, herói do liberalismo, né, a eleição presidencial. Em 50, mais uma vez, Eduardo Gomes perdeu agora para o próprio Getúlio, que voltou, depois de ditador, foi presidente eleito pelo voto. Em 55, outro companheiro de Getúlio, em 30, na Revolução dos Tenentes, o Marechal Juarez Távora, perdeu a eleição para Juscelino Kubitschek, do PSD, partido que o Getúlio criou para ter o controle dos estados em suas oligarquias e que se aliou ao PTB, que foi o partido do próprio Getúlio, que era um partido trabalhista. Bom, aí você me diz, mas a UDN ganhou a eleição de 60. Não é verdade. Quem ganhou a eleição de 60 foi o Jânio. Primeiro por causa do Jânio. Segundo, ele foi por um partido pequeno. A UDN o apoiou. Inclusive Lacerda, que foi vamos dizer, o artífice do apoio da UDN à candidatura de Jânio, depois brigou com o Jânio e foi um dos articuladores do golpe de 64, quando foi derrubado o João Goulart, presidente que era vice do Jânio, porque o vice-candidato do Jânio era o Milton Campos, da UDN, mas perdeu para o Jânio naquele tempo. Na democracia de 46, o presidente e o vice disputavam eleições distintas, você votava num e no outro. Pois bem, essa UDN tem história. O Afonso Arinos, por exemplo, até falei aqui de um livro que eu aconselho muito, né? A Alma do Tempo, as memórias dele, fez um discurso famosíssimo, né, no Congresso, que o Getúlio teria sido motivado por esse discurso muito forte a se matar em 54. O Lacerda tornou o mais brilhante da história, tribuno da Câmara, exatamente combatendo Lacerda primeiro e Juscelino depois. Pois bem, por que o UDN? O UDN é um partido insignificante, mas é um partido que pode acolher, de acordo com a lei eleitoral, apoios no Congresso para esse partido, ou seja, para o governo Bolsonaro. Vamos ver o que vai dar essa ideia, né? Se não vai passar só de articulação. Mas eu quero falar dessa questão aí dos laranjais, do PSL, muito mais numa coisa que realmente tem significado, importância, tem profundidade, que é o fundo de financiamento eleitoral. Isso é um vexame, isso é uma ignomínia. Você, eu, o cidadão brasileiro, financiar a campanha de partido, cada partido que se vire. Por que é que eu vou pagar a campanha do cara que eu não vou votar nele, mesmo do cara que eu vou votar? Isso não tem sentido. Quando teve o negócio da proibição da doação de empresa, eles criaram essa saída, uma saída para tornar a campanha mais rica e mais roubada. É uma porta aberta à corrupção. O único jeito é acabar com isso. Então, eu faço aqui um apelo para que o Bolsonaro, do alto do poder que ele tem a essas alturas, né, o 47º dia de governo, mande para o Congresso um projeto acabando com esse fundo. A raiz do laranjal é esse fundo. O fundo é que tem que ser extinto.
Eu quero lembrar, inclusive, que o meu amigo Zeca Cunha me mandou uma nota do Cláudio Humberto. Ele me dá sempre uma assessoria na área econômica e lê o Cláudio Humberto. O Cláudio Humberto tem uma coluna que é muito lida em jornais de todo o país. Nessa coluna, ele reclama que o Laranjal do PSL teve mais destaque do que outros absurdos da lei de financiamento, do Fundo de Financiamento Eleitoral. Lula ficou lá naquela cadeia falsa, que ele tem que ir para a cadeia mesmo, lá na Polícia Federal, e levou 20 milhões do PT para fazer uma campanha, como se ele estivesse na rua e gravando vídeo para a campanha, etc. 20 milhões de reais, não foram 20 reais. Ao todo foram gastos 60 milhões. Lindbergh Farias levou 2 milhões e 600 mil e fracassou. Dilma Rousseff, 4 milhões e 100 mil e fracassou. Vanessa Graziotin, 2 milhões e fracassou. Romero Jucá, 2 milhões e 250 mil e fracassou. Vladir Damus, na verdade, um laranja do Lula em matéria de direito, um advogado fajuta, que se elege deputado só para servir de assessor jurídico do Lula, perdeu a eleição, mas participou do fundo eleitoral, com o Luiz Sérgio e o Zé Mentor, todos parlamentares petistas, que levaram 3 milhões de reais. É muita coisa. Agora, nesse episódio da laranja tem também um outro caso específico que eu quero citar. Há muita hipocrisia no Brasil. Uma dessas é o seguinte: tem cota para isso, e tem cota para mulher em partido político em eleição. As mulheres não ocupam o lugar que deveriam ocupar nos cargos públicos do Brasil, muito embora a maior democracia do mundo, que é a democracia americana, nunca tenha tido uma presidente mulher, e o Brasil já teve. De qualquer maneira, essas cotas que facilitam esse tipo de jogada que foi flagrado lá no PSL, jogada que foi flagrada no PSL de Pernambuco. Mulheres humildes que recebem dinheiro para depois devolver e não são eleitas. Teve caso até de um que teve um voto. Então é preciso acabar também com isso, com esse tipo de hipocrisia. Porque essa obrigatoriedade de uma cota de 30% para mulheres, se não há mulheres disponíveis para se candidatar. Aliás, é dentro desse campo que eu também queria lembrar a questão do Rachid, né? Ou seja, dos deputados estaduais, vereadores, deputados federais e senadores que usam verbas de gabinete para pagar até 10 mil reais por mês para pessoas humildes e depois receber praticamente tudo de volta. Isso emergiu no caso do Fabrício Queiroz, mas sumiu quando apareceu que o André Ceciliano foi eleito agora presidente da Assembleia do Rio, com apoio do governador Witzel, né? Metido a ser política nova, tinha gasto 49 milhões, 26 milhões para uma assessora chamada Elisângela Barbieri, que foi oportunamente demitida. Isso também não podia cair no esquecimento, né? Por falar em cair em esquecimento, que não cai em esquecimento, embora já tenha sido até arquivado, o inquérito do Ministério Público sobre o ex-governador de São Paulo, socialista Márcio França, que fez em 9 meses, de 7 de abril a 31 de dezembro do ano passado, 365 voos no helicóptero da Polícia Militar para programas diversos, desde programas de campanha a programas de governo e um jantar numa hamburgueria em Santos com a mulher. 83% a mais de voos do que o seu antecessor, Geraldo Alckmin, do ano anterior. Bom, eu tenho sido muito questionado aqui para apresentar uma lista de livros para serem lidos. Hoje eu não queria sugerir livros. Como eu fiz uma leitura que foi muito agradável para mim, nas redes sociais e nos jornais deste domingo, eu queria, em primeiro lugar, lembrar que no blog Estado da Arte, blog do Estadão, o Astier Basílio, que está morando em Moscou, mas é lá da Paraíba, de Campina Grande, escreveu um artigo brilhante e desmascarante, né? Ele escreveu sobre a verdade que existiu das relações do Brasil no regime militar com a União Soviética, da ida de comunistas brasileiros para Moscou
a convite do Partido Comunista. Mais uma questão que eu gostaria de chamar a sua atenção, eu já falei sobre ela aqui, sobre a mentira que a esquerda conta de seu combate à democracia. O Acher fez um levantamento, e ele tem uma paciência admirável, de chinês, como se diz, para fazer pesquisa, e ele descobriu o seguinte: um dos heróis da esquerda, até o filho dele já foi até candidato da esquerda à presidência da República, derrotado por Bolsonaro, foi o João Goulart. João Goulart, o Acher mostra, nunca foi citado em nenhum discurso, em nenhum manifesto, em nada, por militantes e políticos da esquerda, enquanto estava vivo. Só depois de morto é que apareceu esse mito do João Goulart, a ponto de mudarem o nome da Via Elevada de São Paulo para o nome do ex-presidente, que, aliás, era um estancieiro riquíssimo, menino protegido do Getúlio, nunca foi comunista, mas virou herói da esquerda por essa mentira, por essa farsa. O Franklin Martins é citado, inclusive, no texto brilhante do Astier, junto com a Dilma Rousseff, que exploraram essa coisa de pegarem armas e ofereceram a vida pela democracia. Mentira! Queriam outra ditadura, só que sinal oposto, de esquerda. Uma outra coisa que eu li e que está excelente é um artigo do professor Zander Navarro, O Brasil contra si mesmo. Está publicado no folhetim de hoje, mostrando que um dos grandes males do Brasil é a complacência do brasileiro. E ele mostra como a complacência do brasileiro foi destrutiva na nossa história, na perseguição de metas boas para a sociedade brasileira. Está muito bom o artigo, e ele faz uma referência ao fato de que hoje o Brasil é economicamente urbano, mas culturalmente rural. Antes de encerrar, eu só queria lembrar o seguinte: e cadê o inquérito da Polícia Federal do Adélio Bispo de Oliveira? Cadê? Né? A Polícia Federal foi negligente ao não proteger o Bolsonaro da facada do Adélio. Tentou disfarçar, dizendo que socorreu e que prendeu o Adélio. Mas até hoje não se sabe quem pagou os advogados do Adélio, porque a Ordem dos Advogados do Brasil não quer saber de devassar sigilo de advogado, protegendo um criminoso. Foi um crime político. A facada do Bolsonaro teve uma ação pessoal que prejudicou muito o Bolsonaro, mas é um crime político contra a democracia, e o senhor Moro, ministro da Justiça, e a Polícia Federal e o próprio Bolsonaro devem uma explicação sobre quem estava por trás do Adélio Bispo e por que as autoridades policiais são tão complacentes com essas pessoas. Bom, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.